Boa noite a todos. Solicito ao vereador Fabiano fazer a leitura do texto bíblico. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Quando ia se completando o tempo para ser levado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Solicito a funcionária Marlene a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Araquari, no estado de Santa Catarina, realizada no dia 23 de setembro de 2014. Estiveram presentes os vereadores Altair Aparecido Tobias, Heraldo Cabral Júnior, Fabiano Floriano Garcia, Gilmar Semes, José Lino Medeiros Cardoso, Márcio Correia, Maria Denise Stringari de Almeida, Neuzir Hélio Machado e Osmar de la Justina. Na hora aprazada havendo quórum, o senhor presidente abre a sessão, solicitando ao vereador Gilmar para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão anterior foi aprovada com a restrição do vereador Altair, que complementa que seu pedido de indicação foi de 3 equipes médicas para atender emergência nas 3 regiões mais distantes do centro do nosso município. Outra restrição da vereadora Maria Denise, onde as pessoas beneficiadas pelo transporte gratuito para funerais poderá comprovar até 5 salários mínimos. E o vereador Fabiano Floriano Garcia solicitou reunião com a Comissão de Segurança para discutir soluções de segurança em todo o município devido aos assaltos no bairro Rainha. Em seguida foi feita a leitura do expediente. Ofício do Executivo, número 210, encaminhando o projeto de lei 68, 69, 70 e 71/2014. Projeto de lei ordinário número 68 abre crédito especial. Projeto de lei ordinário número 69 também abre crédito suplementar. Projeto de lei ordinário número 70 abre crédito especial. Projeto de lei ordinário número 71 autoriza o Poder Executivo a determinar rua e a outras providências. Matéria do Legislativo. Indicação número 170, de autoria da vereadora Maria Denise Stringari de Almeida, solicitando providências para conceder transporte para os enterros gratuitos realizados pelo Serviço Funerário aos munícipes de baixa renda em Araquari. Em tramitação do Executivo, o projeto de lei número 44, qualifica as pessoas jurídicas de direito privado como organizações da sociedade civil de interesse público. Projeto de lei ordinário número 66, autoriza o Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar e dar outras providências. Projeto de lei complementar número 25, acrescenta parágrafo 5º ao inciso 3º do artigo 17, da Lei Complementar 133/2012. Após o plenário ciente da ordem do dia, o senhor presidente acata as indicações de 170 e coloca em discussão os projetos de lei 68, 69, 70 e 71/2014. Não houve pronunciamento. Em seguida, o senhor presidente baixou a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos. O senhor presidente cede 10 minutos para o secretário de Turismo, Lazer e Esportes, senhor Paulino Sérgio Travasco, falar sobre os trabalhos que realiza e o envolvimento com as competições esportivas do município, a nível municipal e estadual. Fala dos projetos para fazer de lazer que serão desenvolvidos principalmente para a melhor idade, das festas anuais culturais, religiosas de todo o município. Em seguida, suspende a sessão para os presidentes das comissões deliberarem os pareceres dos projetos em tramitação.
Reaberta a sessão, o senhor presidente solicita aos presidentes das comissões a leitura dos pareceres. Os vereadores Gilmar, Fabiane e Maria Denise fazem a leitura dos pareceres dos projetos 68, 69, 70 e 71/2014, os quais foram favoráveis à aprovação. Solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 8/2014 por estar muito tempo em tramitação e encaminha o assessor jurídico para os devidos procedimentos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente cede espaço para observações, porque não haverá espaço da palavra livre. O vereador Neuzirelli Machado agradeceu o pedido atendido pelo secretário de Saúde para abrir os portões do posto de saúde do Itinga mais cedo. O vereador Fabiano Floriano Garcia agradece a presença do secretário de Turismo, Lazer e Esportes, o senhor Paulinho Sérgio Travasso, ex-prefeito Chico Garcia e ex-vereadora Carmen Benque de Almeida, conhecida como Dona Cileira. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando a próxima para o dia 30 de setembro, às 18 horas, neste plenário. Para constar, Ana Carolina Lemos Berg, assessora parlamentar de bancada, foi que lavrou a presente ata, que vai por ela, assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, em 23 de setembro de 2014. A ata da sessão anterior está em votação. Pela discussão, presidente. Na citação das três pessoas ali, do Paulino, do Francisco Garcia e da Dona Cirlei, registrar que são três ex-vereadores e um deles ex-presidente da casa que fizeram presente, só para registrar. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Pelo contrário, se manifesta. Com as correções, como o governo foi aprovada a sessão anterior. Solicita a funcionária Marlene para fazer a leitura do expediente do dia. 33ª reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2014. Matéria do Legislativo. Indicações número 171/2014, de autoria do vereador Heraldo Cabral Júnior, solicitando providências para ensaiamento na rua Júlio Corma, loteamento Caraí. Indicação número 172, 173 e 174/2014 é de autoria da vereadora proponente Maria Denise Stringari de Almeida, onde solicita providências para a criação de um cartão postal para o município por meio de concurso fotográfico, referente às belezas de Araquari. Solicita providências para a pintura e revestimento do piso no velário do cemitério municipal. Solicita providências para a iluminação pública na rua Padre Horácio Rebelo, próxima à pracinha do skate, no centro, com postes iguais aos da rua João Arriola. Indicação número 157/2014, de autoria dos vereadores vereador Fabiano Floriano Garcia, solicitando providências para viabilizar a colocação de uma placa de sinalização delimitando os horários de estacionamento em frente ao CI Vovó Brandina, situada na Avenida Coronel Almeida, no centro deste município. E em tramitação na casa encontra-se do Executivo Municipal projeto de lei número 44, onde qualifica as pessoas jurídicas de direito privado como organizações da sociedade civil de interesse público. Projeto de lei número 66, autoriza o Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar. E projeto de lei complementar número 25, acrescenta o parágrafo 5º ao inciso 3º do artigo 17 da Lei Complementar número 133/2012. Acatadas as indicações de número 171 a 174/2014. Suspendo a sessão para as comissões se reunirem, passar as comissões por 10 minutos. Reaberta a sessão. Solicito às presidentes das comissões componentes se têm pareceres. Não, presidente. Não havendo mais nenhum projeto, hoje então passo para o espaço da palavra livre.
Primeiramente com o vereador Gilmar Senes. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham na sessão, muito boa noite. O motivo que me faz estar nessa tribuna e trazer em poucas palavras um assunto que nos últimos dias me preocupou foi a questão de houve no nosso município, em alguns lugares, em algumas ruas, em alguns bairros, esse ano ainda, alguns lugares que foram alagados, enchentes, e pessoas perderam imóveis, perderam seus móveis, ficaram dias com suas casas inundadas devido às chuvas que aconteceram. E nessa última semana a gente viu assim um grande número de pessoas se deslocando até a prefeitura e fazendo cadastramento para receber a liberação do fundo de garantia para compensar as perdas que houve com as enchentes. Eu só não entendi a forma como foi tratado, a forma como foi feito o levantamento das residências e das ruas que foram liberadas para receber fundo de garantia. Haja visto que a rua da Volta Redonda e Geneguiar, ela não foi uma rua que teve várias casas que foram atingidas, mas nem todas as casas que foram atingidas foram agraciadas com a liberação para receber o fundo de garantia. Está aqui hoje na Câmara de Vereadores o Sidney, filho do seu União, que teve toda a casa do Cid, dali, do seu pai, dos seus irmãos, quase totalmente debaixo d'água. E não foi visto também uma liberação de fundo de garantia para os que moram ali naquela região. Então eu trago hoje aqui a minha preocupação com que o poder público e o órgão responsável por fazer esse levantamento está tratando como um caso muito sério em nosso município. Eu não admito, como vereador, eu acho que ninguém admite isso acontecer na nossa cidade. Eu acho que esse levantamento tem que ser feito com responsabilidade. Esse levantamento tem que ser com responsabilidade e com interesse de resultados, para que não venha ninguém a ser danificado ou prejudicado por uma ação simples dessa. Essa é a minha palavra de hoje. Eu devo estar conversando após a sessão com o vereador Cristiano, que deve ter mais informações para passar acerca disso, haja visto que tem conhecimento da parte da Defesa Civil, até para nós entendermos o que houve com a seleção, com a escolha de determinados lugares e ruas que foram escolhidos para ser assim agraciados. Vereador, pois não? Vereador, é realmente interessante a gente apurar e ver como se deu a seleção, classificação para o benefício dessas famílias sacarem seu FGTS e, enfim, usarem ali para recuperarem um pouco do prejuízo com as enchentes. Isso também aconteceu no Tinga, especificamente em Santo Antônio, aquela região nossa, e algumas famílias exatamente da mesma rua afetada não tiveram benefício de outros, certo? Da mesma rua. Então tem que se ver como é que se deu esse critério para a gente poder pelo menos ter uma resposta desse anseio de quem passou pela necessidade e agora precisa de uma resposta. Então acho que coube a Defesa Civil fazer levantamento, apuração, seleção, não sei se foi só a Defesa Civil, se também o CRAS, assistência social, mas enfim, de repente até o Cris depois vai dar uma palavra nesse sentido, para a gente poder saber o que aconteceu. E é importante nós entendermos essa questão. Até porque o resgate do fundo de garantia não é um benefício dado pelo governo, e nem por prefeitura, e nem por município. Isso aí é um direito assegurado, é um valor de depósito que o trabalhador tem direito e está lá reservado para o dia que ele for demitido do seu emprego, ou coisa assim. Mas é interessante essa situação, porque nos chama a atenção a forma como foi feita a escolha. E se nós pudermos fazer alguma coisa para que realmente possamos ter uma nova aquisição, uma nova seleção, e essas pessoas que realmente foram prejudicadas pudessem ser incluídas em segundo plano agora, e ter sim, pelo menos o seu prejuízo amenizado, porque não vai suprir totalmente, mas pelo menos amenizado, eu acho que já seria de grande valia para as pessoas que perderam móveis, perderam casas e perderam tantas
coisas que estavam dentro do seu terreno. Bem lembrado, vereador. Desculpa, só para concluir e dizer de fato de que os trabalhadores não estão pedindo favor nem ajuda de ninguém. É o dinheiro que é dele, o dinheiro de sua propriedade. Ele não está pedindo que lhe façam alguma gentileza. É só resgatar aquilo que lhe é descontado mensalmente, certo? Então, o dinheiro dele. Eu acho que não é difícil a gente poder ajudar uma pessoa no seu próprio direito. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a todos os vereadores e senhores. Esperamos que esses assuntos desse tipo não venham mais a acontecer e que realmente sejam feitos com um pouco mais de transparência e que possa atingir, assim, as pessoas que foram necessitadas. Obrigado, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a pessoa aí do nosso colega Ricardo, da imprensa, saudar a todos os demais. Essa questão da enchente que o colega Félix já levantou, não preciso retomar a ela. Nós só gostaríamos que, de fato, as coisas não ficassem no mero campo político. O benefício e a necessidade das pessoas, do trabalhador, é infinitamente superior a questões políticas. Mas eu quero confiar, quero crer de que a seleção, critério para benefício de seleção não se deu por esse critério. Senhor presidente, bem rapidamente fazer aqui a colocação de 3 pontos. 2 deles justamente se referem a ponto de ônibus. Como eu trabalho lá na comunidade do Itapocu, então fui procurado por alguns alunos daquela escola Tito Lívio, e aí fazer aqui o pedido, já fiz pessoalmente na subprefeitura, mas para que não fique apenas naquela conotação de que é um político pediu e que não, sei lá, às vezes parece que a coisa política ela tende a se intrometer, né? Não vou fazer, não é o caso, não estou dizendo que é isso, mas para que isso não aconteça, de dizer que a comunidade não fica no prejuízo, pode ficar no prejuízo porque não é do meu partido, não é do meu grupo, graças a Deus dentro do nosso governo a gente não tem esse problema, mas mesmo assim fiz o pedido pessoalmente lá, estou reforçando aqui nessa tribuna, um pedido simples, que a garotada que pega o ônibus lá na comunidade do Morro Grande, Barra Itapocu, enfim, aquela localidade, pediu um abrigo de ônibus, porque eles são meus alunos no período da manhã, da tarde e nos dias da noite que eu estou aqui, e ficam lá expostos, como hoje, numa chuva dessa, com certeza ficaram expostos lá à chuva esperando o ônibus para ir para a escola. Ah, mas são alunos do Estado, a gente não pode fazer nada porque são alunos do Estado. São alunos do Estado, mas são da comunidade, são do município de Araquari, são araquarienses, são filhos de araquarienses, então vale sim nós irmos lá e atendermos ao pedido dessa comunidade. É uma questão simples que é alguns pontos de ônibus para abrigo daqueles jovens que residem lá e lá tomam o seu ônibus para ir à escola. Também reforçar aqui um pedido que já faz um tempo que eu fiz na subprefeitura do Itinga e não sei por que ainda não foi possível fazer um piso, uma coisa tão simples, um piso no ponto do ônibus que fica ali na entrada do loteamento Santo Antônio. Num dia de chuva como esse, obviamente estão lá, né, no chão, enfim, no barro, e as pessoas saem de casa, sapatinho lustradinho, as mulheres muito mais, né, sapato delicado, bonitinho, e aí fica lá na chuva, pingando barro no sapato, realmente é desconfortável. Então não custa nada, vai lá, faz um piso de poucos metros quadrados embaixo da cobertura que já tem e resolve ali um problema estético e de conforto também, né? Conforto para os nossos munícipes, nossos usuários do transporte coletivo nosso. E numa outra conversa que eu fiz com um vizinho amigo sobre GVT. O que tem GVT a ver conosco aqui, né? Faz tempo, eu lembro que o Zé Lino, ex-vereador, presidente dessa casa, uma vez subiu a tribuna também e falou, olha, que acho que na época era Brasil Telecom, não funciona, e a gente sabe realmente a telefonia no Brasil é de dar dó, de chorar em alemão. Então, conversando com um amigo meu que é técnico da GVT, ele disse, olha, Tobias, é uma questão simples, é uma questão meramente política. Aconteceu isso em Rio Negrinho, São Bento, não são municípios muito maiores do que Araquari. E lá o prefeito teve uma vontade política, conversou com algumas pessoas e trouxe para o município a GVT. E hoje eles têm uma qualidade de internet, televisão, telefone, enfim, coisa que na nossa região aqui seria bem interessante. Então deixar esse comunicado
para o nosso prefeito, o vice-prefeito que gosta disso. Já falei com o vice-prefeito, mas de repente a coisa pode ficar um pouco vaga, né? Então, também fazer e reforçar dessa tribuna aqui a sugestão da vinda da GVT para o município. Eu acredito que muita gente é bastante simpática com essa ideia pela qualidade de serviço que a empresa oferece. Pois não, vereador? A GVT ela tem um contrato com a Anatel acima de 200 mil habitantes em municípios. Acho que continua esse contrato ainda. Não, Rio Negrinho, São Bento não tem essa população e lá eles já são atendidos 50 mil, né, Cris? Acho que é 50 mil, mas algumas dezenas a menos, acho que também a burocracia não vai impedir, né? Não sei. Não é, mas tudo bem, de qualquer forma, vale a intenção, vale o trabalho e o esforço. Assim como não foi fácil, já se arrogante, assim como não foi fácil trazer para cá empreendimentos, né, com BMW, com o Rio Sul, o próprio Banco do Bradesco, que eu acompanhei de perto, não foi fácil porque eles queriam a carteira da prefeitura, porque eles, enfim, têm as suas exigências. Eu acho que mesmo assim vale a discussão e com certeza o maior beneficiado é sempre a população, a comunidade, certo? Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador. Passo então os passos da palavra com o vereador Leozir. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Quero agradecer aqui a presença do nosso sempre eterno Ricardo do Jornal Litoral. Agradecer a presença da nossa Associação de Moradores de São José, a pessoa do Cláudio do Zeca. E sejam bem-vindos a essa casa, né? E venham toda terça, são convocados a participarem das sessões nossas aí, a Associação de Moradores de São José. Primeiro, presidente, eu queria pedir uma moção em nome de Orfelino Lemes da Rosa, que aos 59 anos deixou sua esposa e 5 filhos e veio a falecer por motivo de uma doença bem comentada, que é o câncer. Então, eu queria pedir uma moção de condolências à família imputada de Orfelino Lemes da Rosa. Coloco então aos novos vereadores o pedido de moção de condolência do vereador Leozir. Aprovado, vereador Leozir. Obrigado, senhores vereadores. Voltando na questão da enchente, não poderia também de deixar de citar o nome do Sidney Correia da Silva, União. A questão que não recebeu o dinheiro que é seu, né? Que não é do governo, não é de nada, é do teu trabalho que está lá, né? Motivo de um erro, eu acho que erros acontecem, mas tem que ser revisto com a situação de que a BR-280 ela não foi cadastrada na enchente. E eu até estive conversando com o gerente da Caixa e pedindo para rever essa situação. E segundo ele, hoje é o último dia de quem recebe, então não teria mais volta, né, para que ele possa receber esse benefício, até mesmo porque vai para Brasília e de lá para cá é que vem o dinheiro do povo, né? E o Cris vai, acho que, explicar até um pouco melhor, que fez parte desse trabalho da Defesa Civil. E foi um erro, na verdade, nosso daqui, né, Cristiano? Acho que foi deixado de cadastrar algumas ruas, tanto a BR-280, como pessoas também do loteamento Santo Antônio, que sofreram com a enchente, e até um pessoal do São Benedito, que também me procuraram, que não receberam, por motivo de que as ruas não foram cadastradas. E se não foram cadastradas, realmente a pessoa fica sem receber um dinheiro que é deles próprio. Pois o que eu acho que o vereador Cristiano vai explicar um pouco melhor essa situação. Aproveitando, né, o Caetano esteve aqui agora aí na Câmara fazendo uma visita aos vereadores. E mais uma vez ele dizendo que a nossa SCC 301A e 280A, mais um acidente, mais uma vergonha, mais uma situação de que o governo não toma uma providência. E
E nós estamos cansados de bater nessa tribuna, de mandar ofício, mandar moção e não obtivemos nem sequer uma resposta. É tão vergonhosa a situação da nossa BR que tinha um buraco que uma empresa particular foi lá e tapou, porque eles não tiveram a capacidade de fazer isso. Mas vamos esperar agora, porque vai ter mais manifesto, vai ter, está aí o presidente da associação aí, do São José, e nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que unir a comunidade e pegar um dia que todo mundo quer ir para a praia e fechar a BR e deixar pelo menos um meio-dia a BR parada, e pode ser que o órgão competente responsável por aquela BR tome uma providência para que ela faça uma manutenção geral, Deus de entrada, desloteamento, com recapamento naquela BR, com sinalização, lombada, seja lá o que for. Agora, o que nós não podemos é ver acidente todos os minutos, todos os dias, todas as horas, e não ser tomada uma providência. E temos outra situação, a Comissão de Mobilidade Urbana, criada por esta casa. Já tivemos conversando com o prefeito, com o vereador Cris e a vereadora Denise, hoje à tarde, e o vereador Fabiano, de que nós precisamos acelerar o processo de ver algumas tonelagens de algumas ruas, porque infelizmente o crescimento vem e as empresas estão aí, mas tem muitas empresas que contribuem com o trânsito da nossa cidade, mas tem muitas empresas que ela quer destruir e acha que o órgão público tem que fazer por eles. E hoje aconteceu um fato na Estrada Geral Rio do Morro, aonde a empresa Vinelli, se pelo menos é esse o nome que eu conheço, da pedreira lá, Vinelli, lá, com 30 caminhões carregados, com em torno de 30 toneladas cada caminhão daquele, passando pela estrada ali de dentro. Quando eu fui secretário de obras, estive de frente à Secretaria de Obras no ano passado, fiquei 14 dias com as máquinas lá refazendo aquela estrada, e ela não suporta esse peso. Mas tem duas placas limitando o peso dos caminhões, que são de 10 toneladas, mas não temos a lei aqui. E simplesmente o cara chegou, bateu no peito e disse: os caminhões vão passar. Como nós não temos a lei aprovada por essa casa, não se pode fazer nada. Uma parte, nobre vereador. Eu sou presidente da Comissão de Mobilidade e a gente está fazendo um estudo. Estamos agora já quase no final desse processo para sair a lei, para sair todo o ofício, todos os encaminhamentos necessários. Então, acredito que mais alguns dias já teremos a lei, sim, sobre o peso dos caminhões na nossa cidade e no nosso município. Agradeço a vereadora. Só para contribuir, é que na verdade tem que ser uma coisa muito prudente a determinação da tonelagem de cada rua. Nós não podemos chegar simplesmente, por exemplo, se nós limitar 10 toneladas lá, é inviável, porque 10 toneladas o caminhão é uma F4000 carregado, então inviabiliza. Aí nem um caminhão de material de construção vai funcionar. Então nós temos que estudar a viabilidade de cada um. É um exemplo que eu cito com a Miranda. Na época, o prefeito Beto, ele procurou os produtores lá, os produtores disseram: prefeito, o caminhão mais pesado que sai daqui com arroz é 18 toneladas. Foi feito uma lei específica de 18 toneladas. É isso que nós precisamos, com o apoio de todos os vereadores, juntar para que a gente possa ter isso para cada rua, para cada questão. Aqui a situação desses caminhões de bobina, né? No centro da cidade também, a mesma situação nos bairros, né? Esses caminhões de areia, com certeza. Então é uma situação bem delicada, a gente dá, né, pede o apoio de cada um para a gente analisar realmente isso. O modelo da lei, nós conseguimos pegar um modelo da cidade de Paranaguá, se não me engano. O modelo é perfeito, nós só precisamos agora definir a tonelagem de cada rua, de cada setor, para daí fechar a lei. Mas acho que a preocupação do vereador é mais do que importante. Eu até comentei ver a situação de nós virmos aprovando algumas leis de algumas ruas para nós ver a situação dessa do centro. Que o que me preocupa com a Rua do Morro é porque, com todo o respeito à empresa Vinelli, ela destrói, mas não contribui.
essa é a verdade. Tá? São poucos impostos que eles pagam para o nosso município, 5 de fora. Tá? Aonde, há uns 2 anos atrás, ficaram os alunos lá 15 dias sem poder vir para o colégio, porque foi destruída a rua. Então nós não podemos aceitar que eles destruam a rua de volta, tá? E o povo lá fique sem acesso e eles não ter a coragem de ajudar aquele pessoal. Porque no começo, nós que somos, eu vou dizer que sou quase que cria de Araquari, há 25 anos que eu moro aqui, no começo, quando foi fundada aquela rua, foram os agricultores de lá que puxaram pedra das topadas para tapar os buracos para eles terem um acesso. Agora hoje simplesmente uma empresa chega, arrebenta tudo e eles vão ficar à mercê da situação. Então essa situação me preocupa bastante com a estrada do Rio do Morro. Só uma parte, vereador, para contribuir. Eu já por várias vezes questionei aqui, bati nessa tecla e acho que o principal ator que pode contribuir nesse processo é a Prefeitura Municipal. Estas empresas, para funcionarem no município, elas precisam de licença e autorização do município. A partir do momento que o município também agir com rigidez, se o município inviabilizar uma licença dessa, a empresa não funciona. Então tem formas de nós buscar esse mecanismo. E um dos mecanismos é através da própria Prefeitura. Então a preocupação é importantíssima, mas eu acho que a Prefeitura agora também tem que auxiliar nesse momento de fazer uma cobrança em cima dessas empresas. Só para poder contribuir. Conclusão. Senhor vereador Fabiano, eu lembro que teve um episódio nesse governo de João Pedro, se não me engano, em 2010, foi tentado fazer isso aí. O problema é que eles entram na justiça e ganham porque é recurso mineral e compete ao federal, a União Federal, compete à União. Infelizmente ele fica amarrado, porque nós não autorizamos o governo federal, através da justiça eles conseguem eliminar e autorizam existe a barreira é que a questão mineral entra na utilidade pública, esse é um problema. Mas enfim, uma parte sobre esse mesmo assunto de tonelagem, pesagem de cargas e caminhões nas nossas ruas, a Comissão da Mobilidade ela vai tratar apenas, vai apresentar números e situações que possam ser feitas, mas na verdade isso aí vem se arrastando há muitos anos. Araquari nunca teve um plano diretor na cidade de distribuir as ruas com tonelagem, com velocidade, com placas indicativas, com placa de regulamentação. Araquari nunca teve isso. E a verdade nunca ninguém se preocupou com isso. Hoje nós estamos colhendo em Araquari a despreocupação de governos anteriores quanto a isso. Então assim, isso é um assunto que tem que ser resolvido para ontem. A mobilidade, a comissão vai tratar do assunto, vai apresentar, mas isso ainda vai passar por uma série de situações e pessoas e autoridades para resolver, vai acabar chegando na Secretaria de Planejamento para depois elaborar um plano, após esse plano ser elaborado, então pôr em prática. Ou seja, daqui a 1 ano, o senhor vai estar na mesma tribuna, fazendo o mesmo comentário. O que nós tínhamos que fazer, na verdade, era acelerar isso aí. Chamar o secretário de Planejamento e o prefeito, conversar com o prefeito e dizer para o prefeito e o secretário de Planejamento: isso aí é urgente, urgentíssimo. É uma das únicas cidades que eu conheço que não tem nem placa, nem de regulamentação de velocidade. Aqui, se tiver alguém andando a 80 km por hora dentro da cidade, dentro do centro, ninguém pode impedir. Porque a pessoa pode dizer, eu posso só ser multado ou notificado se tiver uma placa indicando que eu tenho regulamentado. Então, assim, a pessoa pode tentar do jeito que quer. É meio que sem lei o negócio. Isso aí cabe a nós, como vereadores e ao Poder Executivo, através das secretarias responsáveis, tomar uma atitude quanto a isso, para que daqui a pouco a gente não venha ano que vem, outro ano, e fazer o mesmo comentário. É importante essa preocupação. Um dos primeiros passos, vereador, já foi tomado criando a Comissão de Mobilidade Urbana. E diante disso, se nós aprovarmos, pelo menos no começo, fazermos algumas ruas dessas que estão mais prejudicadas, depois a gente vai trabalhando em cima disso e resolvendo a situação. Porque se for fazer um estudo, daqui mais 1 ano ou 2 anos eu vou estar nessa tribuna falando a mesma coisa, isso é fato. Então nós, vereadores, poderíamos começar a trabalhar isso junto com a Comissão de Mobilidade Urbana para que não fique no esquecimento. Porque além da preocupação com a Estrada Geral do Rio do Morro, é com a Tocantins que nós temos pavimentação que vai acabar em nada. Tá? Porque 30 mil quilos em cima de um caminhão, num dia que nem hoje, tá? Chovendo, e os caras passando com
40, 50, 60 caminhões, mas não tem nem asfalto que aguente, muito menos estrada. Então, acho que nós temos que tomar essa providência, e isso parte de nós, vereadores, diante da comissão que está montada, para que nós trocamos ideia, aprovamos, e se errarmos lá na frente, corrigimos. Mas se nós acertarmos, mas pelo menos a iniciativa nós estamos tomando junto de todos os vereadores. Porque o que nós não podemos é cruzar os braços e ver o povo no meio do buraco, sem estrada, sem um acesso para os alunos chegarem aos colégios. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, obrigado a todos. Maria Denise agora. Quero cumprimentar aqui o seu Mário do IFC e meu marido Domingos, e em nome deles cumprimentar todos os presentes. O que me traz essa tribuna é o pedido da comunidade da Areias Pequenas e do Linguado. Nós temos uma situação bem delicada com o transporte. O que acontece? Hoje, nós temos o horário das 3h50 da manhã, saindo da Volta Redonda, até as 8h10 da noite, saindo da Volta Redonda para Joinville. E o povo da Areias e do Linguado tem que se deslocar de lá para vir até a Volta Redonda para poder ter esse transporte. Então eu gostaria de encaminhar um ofício ao senhor Eliel Carvalho, da Verdes Mares, solicitando um estudo a respeito dos horários. Por que sair da Volta Redonda 3h50 da manhã e a comunidade do Linguado e Areias Pequenas não ter esse transporte também em vários horários, como eu tenho aqui, desde as 3h50 até as 8 da noite. Então, por que ou não desses horários também para essas duas comunidades? Eu conversei com ele e ele pediu que mandasse um ofício em nome da Câmara. Até gostaria, se permissão, se os vereadores também pudessem botar o nome junto a esse ofício, para a gente poder ver o que conseguimos viabilizar esse atendimento também para essas duas comunidades. Ok, presidente? Outra situação é sobre a indicação 173, onde eu solicito a pintura e o revestimento de piso no velário do cemitério municipal. Realmente fui lá, constatei a situação que está precário, está feio de ver realmente. A gente sabe, não é só quando está chegando perto das almas que tem que ser visto, arrumado, pintado, mas está na hora certa de que isso aconteça. Então, eu acredito que o prefeito e toda a sua equipe vão se empenhar em fazer essa pintura e esse revestimento de piso. A indicação 172 que eu peço aqui é a criação de um cartão postal para o município de Araquari, por meio de fotografia. A intenção é o quê? Nós temos hoje no município um museu da fotografia. Para quem não conhece, vá visitar. Um lugar maravilhoso. Nesse espaço, junto à Secretaria de Turismo, Cultura, realizaram um concurso público, um concurso fotográfico. As melhores fotografias que serão escolhidas se tornarem um cartão postal do município de Araquari. Araquari hoje tem 138 anos e não tem o cartão postal dela. É uma cidade antiga, uma cidade com belezas, com lugares lindos que muitos de vocês conhecem há muito mais tempo que eu, sabem dos lugares maravilhosos que nós temos aqui em Araquari, e nós não temos um cartão postal. O secretário da Secretaria de Turismo e Esporte, semana passada, esteve aqui e apresentou os seus trabalhos lindos que estão sendo feitos. Aí eu questionei ele, que ele se empenhasse nessa indicação que eu faria hoje, que realmente faça acontecer esse cartão postal do município de Araquari. É um meio de divulgar a parte turística também do nosso município. Então eu acredito no trabalho desse governo, espero que realmente saia do papel e que as coisas aconteçam e que seja uma bela escolha, um momento, um concurso justo, e a pessoa que realmente for agraciada por ter tirado essas fotos, que realmente seja reconhecida pelo excelente trabalho. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado. Vereador Cabral.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Venho essa noite pedir 2 ofícios de agradecimento. Um no nome do Zé Lino, secretário de Educação, e o outro no nome do Alessandro, do Social. Eu não sei o sobrenome dele. Alessandro porque onde precisei dessas 2 secretarias, eles estavam lá prontos a atender. E não é só pedir, né? A gente tem que pedir e agradecer. Então, senhor presidente, se possível, 2 ofícios de agradecimento em nome dessas 2 pessoas. E falar sobre a indicação da Júlio Corma. A rua Júlio Corma, o começo dela está intransitável. Eu sei que muita chuva, está complicado agora de trabalhar, né? Eu faço um pedido para o secretário Hermes que dê uma olhada com carinho naquela rua, porque o empresário aterrou e veio muita lama, muito vaso para a rua. Então, assim, algumas carradas de macadâmia ali já resolviam o problema. Então, fica o meu pedido a ele. Eu sei que está fazendo um grande trabalho com a Secretaria de Obras e pode ajudar aquela rua lá a ficar transitável. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Cristiano Bertelli. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, eu saúdo em nome do Ciro Correia e os demais aqui presentes. Senhor presidente, vamos começar então pela polêmica, né? Você gosta um pouquinho de polêmica. Bom, como o senhor presidente sabe, os demais vereadores sabem, eu sou presidente do PCB do município de Araquari também, um cargo não é remunerado, é um cargo voluntário, que eu gosto de atuar, eu atuo desde 2011. E ocorreram, como nós estamos em decreto de emergência, das cheias que ocorreram do dia 6 a 8 de junho. Então, não é das cheias que aconteceram no Itinga, no vereador Tobias, em fevereiro e março, final de fevereiro para março, que assolou o Santo Antônio. Na verdade, o Santo Antônio e o São Benedito estão incluídos aqui, por quê? Porque em fevereiro e março nós solicitamos recursos para a Defesa Civil Estadual, o qual saiu somente agora. E para não perder esse recurso, tivemos que incluir essas ruas para terminar as obras, que vereador, né? As obras do São Benedito, aquela tubulação enorme lá, aquela obra de grande valia para a nossa comunidade, das orquídeas, que por mais que seja um morro enorme, entrava a água das casas, porque não tinha drenagem do lado esquerdo, atravessava as ruas. E a rua Santo Antônio era uma casa onde nós tivemos que atravessar, fazer uma vala no meio das 2 casas, o vereador Tobias, até porque enchia a rua Santo Antônio. Os vereadores de Itinga conheceram, lembram desse fato, nesse ano, nós estivemos todos lá. Então, por isso que essas ruas foram entrar nesse decreto de emergência. Elas não foram afetadas. Se os senhores lembram, eu fiz um pronunciamento aqui nesta tribuna, dizendo, parabenizando o secretário da subprefeito de Itinga e do Itapocu, do Itinga e do centro. Por quê? Porque foram realizadas as obras de drenagem e aquelas regiões não foram afetadas, sempre antes eram afetadas. Então, é por isso que as demais ruas do Santo Antônio, principalmente, que eu gostaria de estar falando, não estão cadastradas nesse decreto. Houve um lapso, infelizmente, eu conversei com o Ciro Forte, já se acertando o diretor de Defesa Civil, o Marcos, ele acabou esquecendo a rua SC280, onde foi afetado, um ponto isolado, foi afetada a casa da família dele. Mas o problema das cheias da casa dele, das familiares deles, também já foi resolvido, com a abertura da vala da drenagem que está indo para sentido de Guerdal. Consequentemente, os locais estavam enchendo, a Jones Filho também, Bertino Cordeiro, também pararam de encher porque estava alagando, formando a bacia e enchendo a casa do pessoal. A rua Regina Guiar, que está incluído também no decreto, de mesmo problema também da casa do seu Ião, porque toda a água não estava indo para as laterais, estava indo para o centro, e alagou um local ali perto de Regina Guiar, uma tubulação. Por isso foi colocado no decreto de emergência. Ressalto ainda que essas ruas são incluídas, por quê? Porque teve alguém acionou a Defesa Civil ou por bombeiros. Se não acionar a Defesa Civil ou por bombeiros, não temos como imaginar ou adivinhar quem encheu uma casa. Então, essa é as informações que eu gostaria. Deixo até aberto o microfone se alguém tem alguma.
É só assim, uma pergunta que eu acho que é interessante a gente ter conhecimento. Que critérios são usados para determinar qual ponto de uma rua ela atinge ou não? Na verdade, Aproveita não, que eu vi as perguntas todas, vocês querem responder uma Todos vez? é mais fácil. Na verdade, eu não poderia estar falando o que eu vou falar agora aqui, então fecha o ouvido. Como vocês mesmos falaram, o fundo de garantia não é nosso, não é do governo. Quem libera o fundo de garantia não é a Defesa Civil, é a Caixa Econômica Federal, é o governo federal. Se vocês lembram, no início de fevereiro e março, teve uma chuva, aquelas cheias foram feias. Nós não conseguimos liberação do fundo de garantia, o governo federal não liberou. Liberou agora porque foi feio na região toda, Guaramirim, Jaraguá, essas águas assolaram o Guamiranga, foi mais afetado. Então, quem determina as ruas é onde foi chamado o direcionamento da Defesa Civil. No caso, com exceção dessas ruas que nós vamos colocar para terminar as obras. Só o que me chama a atenção é que na Regina Guiar, até uma determinada altura da Regina Guiar, foi as pessoas que tiveram as casas lá que foram atingidas, foram assim liberadas. E dessa altura em diante, teve casas que também foram atingidas, até ali não precisou. Então, ou seja, eu não sei porque dentro de uma mesma rua, casas atingidas recebem o direito de resgatar o seu fundo de garantia e casas que também foram atingidas não recebem o direito. É só essa a dúvida que eu tenho. A pessoa que faz lá o cadastramento, qual é a dificuldade que ela tem de entender que a rua é um pouco mais além daquilo que ele está ali? Geralmente, que antes até início do ano eu mudava a função de diretor e presidente. Eu liberava toda a rua. Mas dessa vez o Marcos pegou a ajuda do Girardi, que conhece mais a região, e ele que delimitou, aqui encheu e botou o número tal. Até porque ele não tem conhecimento das localidades e regiões. Na verdade, foi repassado essas informações via da tributação. Infelizmente, por uma falta grave dessa de 2 funcionários da prefeitura, várias famílias que tiveram também atingidas, hoje deixaram de ter o benefício que é delas mesmo, por causa de incapacidade de alguém elaborar realmente o que era. Desculpa, na verdade, só discordar um pouquinho. Essas pessoas foram cadastradas esse número tal, porque foi assinado a Defesa Civil nesse local. Onde essa casa você falou que perdeu, eles não chamaram. Eu repito, nós não temos que adivinhar onde foi afetado. Se me permite dizer, assim, é importante a Defesa Civil no município, a gente sabe que tem a sua função, é importante, mas nem todo mundo que vai ter uma casa que já teve atingido vai chamar a Defesa Civil, porque a Defesa Civil vai lá, vai olhar para a casa dele, vai voltar para a casa, vai voltar para a prefeitura. Então, assim, muita gente não chama. Muita gente tenta primeiro salvar o que está dentro de casa, tentar chamar os vizinhos ou alguma coisa. A última pessoa que vai chamar a Defesa Civil. Quando chega a Defesa Civil, já aconteceu, já passou, e a Defesa Civil não tem poder para fazer alguma coisa naquele momento. Então, a pessoa não pensa nisso. Mas não, vereador, nós estamos falando pós-enchente. A Defesa Civil não vai dizer segurar água para dar casa à pessoa. Não vai. Não, assim, só que o que me chama é o seguinte, o Girardi e esse funcionário lá, eles deveriam ter um pouquinho mais de destreza no serviço deles e averiguar realmente a rua, até onde termina a rua, se não teve mais casas que foram atingidas. Eles não podem decidir, eles não são o dono da verdade e decidem assim, até aqui recebe, daqui até lá ninguém recebe. Eles não podem ter esse comportamento. A Defesa Civil faz um trabalho bacana, faz. Mas só que não pode estar a Defesa Civil pautada em cima de 2 pessoas que decidem por conta própria. O poder público não pode ser decidido assim. E depois, e custava esses 2 funcionários liberar a rua inteira. O dinheiro não é deles, pô. Eu concordo com vocês, tanto é que nós procuramos liberar. Aí fica intransitável, não chega alimento, acontece um monte de coisa. Custava. Fica a minha pergunta. E depois, lógico, não é contigo, mas a questão é assim, as pessoas que buscaram esse recurso, não lhes coube, não foi liberado para elas, que é autorizado. Mas elas buscaram esse recurso. Mas eu só cadastrei até essa casa e eu vim uns dias depois desse número, né? Então eu também me cadastrei, mas não pude receber, mas eu fiz o cadastro. Então assim, é isso que a gente está questionando. Não é o que a Defesa Civil também fez, ouviu, foi em loco e delimitou daqui e ali. São pessoas que, como o senhor disse, depois do ocorrido procuraram, ainda dentro do prazo, assim, mas depois procuraram, então não puderam ser beneficiados porque já havia sido delimitado. Essa delimitação precoce é que trouxe o prejuízo. Não, mas não, a delimitação é depois de uma semana, 2 semanas.
Para ter uma ideia, a Defesa Civil foi liberado o fundo de garantia faz 3 meses já. Sugestão, Nesse então. período, só dá licença para concluir. Nesse período aí, eles poderiam ter procurado daria tempo, mas foram lembrar só porque quando saiu o fundo de liberação de garantia, vou tentar. E depois é aquela E coisa, né? mais fácil. O outro chega lá. Ainda dentro desse tempo hábil, foi procurado. Então, assim, ó, me procurou, pronto. Aquilo que a gente falou, o dinheiro não é de ninguém, é meu. Então, foi, procurou, encaminha. Não posso encaminhar. Não posso encaminhar porque esse que é complicado. E a questão é a seguinte, como o vereador Gabriel falou, diz assim, eu não estou falando isso contra a tua pessoa, eu conheço o teu trabalho lá como presidente da Defesa Civil. Eu me refiro às pessoas que estão lá na rua e fizeram cadastramento. Cadastra a rua inteira, dinheiro não é da prefeitura, até porque se fosse a prefeitura não recebia também. Se a água chega a faltasse uma casa, tem aquela casa no final da rua não ganharia porque não chegou água na última casa. Não, vereador, é mais fácil as pessoas vinham por um órgão só do que nós íamos em todas as casas. Não, libera muito. Assim, até uma sugestão do senhor que é presidente da Defesa Civil, que oriente mais esse pessoal quando for fazer cadastramento, que se houver um sinistro desse numa rua, libera a rua inteira. O dinheiro não é da prefeitura, não é do governo, não é do Estado. É do trabalhador, de repente ele vai precisar, de repente a casa dele não foi tão atingida, mas foi atingida um pouco. Só eu gostaria de colocar uma questão. Quando se trata de dinheiro da Defesa Civil e recurso, não é à toa, quando nós estávamos na prefeitura também, não quero fazer defesa, não quero fazer nada, mas só colocar o volume de relatórios e informações e o nome das pessoas que vão assinando essa documentação é bastante grande. Então, assim, acredito que tem que ter uma flexibilidade das pessoas que estão a campo para... Agora, sim, liberar uma rua toda também é complicado porque você abre margem para discussão. Mas então, esse é o detalhe. Veja bem, uma rua que foi atingida, teve casos que foi atingida com maior gravidade e teve casos com menos gravidade. Mas, bem na verdade, todas foram atingidas. Mas nós as chuvas que aconteceram aí não atingiu a casa A e a B, não. Quando eu quero dizer o seguinte, pega uma rua de extensão grande, é complicado. Por exemplo, pega hoje, vamos pegar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um caso. Hoje Getúlio Vargas pode alegar em 2 ou 3 casas, o restante da Getúlio Vargas não tem explicação, porque é o ponto mais alto. Então você colocar Getúlio Vargas é complicado, porque nem todas as casas foram atingidas. Então assim, eu só estou comentando porque assim, como eu já anunciei também esses relatórios da Defesa Civil na época que estávamos na prefeitura, na época que Claudinei ainda era o presidente da Defesa Civil, no tempo do governo Belo, eu lembro do volume de relatórios e informações que tinham que ser passadas. Entende? Então, eu só estou colocando a complexidade. Então, concordo com a posição de vocês, da flexibilidade de olhar com mais atenção essa situação, mas também é uma coisa que não pode ser generalizada porque você também compromete a situação. Só para concluir a minha parte aqui, para ver que não interferir mais, dizer dessa forma, se tratando da necessidade alheia, eu penso que é preferível nós pecarmos então pelo excesso do que pela omissão, já que pela omissão eu posso sim fazer, e não é por culpa minha, talvez nem deles, né, dos funcionários, acabar prejudicando alguém na sua necessidade. Então vamos pegar pelo excesso. O prejuízo não é da Caixa Econômica, o prejuízo não é do Brasil, o prejuízo é só da família que passou pela situação, maior ou menor grau. Então assim, pega pelo excesso de tentar ajudar, tentar resolver isso. Na verdade, não, vereador. Quanto mais liberação, melhor, gira a economia do município. Só que tem formas legais que nós não podemos passar. Aconteceu o evento, essas ruas têm que ser informadas para o governo estadual e federal em 10, 15 dias. Eu não posso agora, depois de um mês, 2 meses, informar mais uma rua. Isso está certo. Infelizmente, até então, ninguém postava no município de Araquari que esse setor foi garantia. Até porque em março foi muito mais feio, não foi liberado. Como foi liberado, infelizmente, é uma forma de pegar o recurso que é dele, concordo que o recurso já da pessoa deveria ser liberado, só que o governo federal bota alguns empecilhos, até porque o dinheiro que está lá, eles usam o nosso dinheiro, eles sabem disso. Então, eu fico à disposição, depois eu acho que eu vou conversar com você também mais um pouquinho, algumas vezes queria ter mais algum detalhes, fico à disposição para algumas perguntas. E não é só notícias ruins, né? Só conversar sobre a questão da mobilidade urbana, vereador Gilmar. Esta comissão que foi criada nesta casa, o vereador Fabiano, eu e a vereadora Denise, nós vamos fazer levantamentos de dados aqui. Nós vamos fazer o projeto de lei em si, definidos por zoneamento, por bairros,
por ruas que tem calçamento, não tem. Então vai sair um projeto, pode demorar até uns 10 dias máximo agora, vai ser uma coisa completa. Não vai para a secretaria, não vai voltar para cá não. Quem vai definir depois vai aprovar é essa casa aqui. Certo? E por fim, acho que também não é só notícia triste, eu acho que essa semana é uma semana histórica para o nosso município também. Ontem foi aberto a licitação da tão sonhada aplicação 280, esperamos que não tenha nenhum entrave jurídico agora, amém, né? E hoje também saiu o primeiro BMW do município de Araquari. Hoje teve o início da produção e dia 9, então acho que devido ao período eleitoral, dia 9 vai ser a inauguração oficial da BMW de Araquari. Então hoje é um dia histórico e parabéns a todos, nós aqui, vereadores, público presente, que fazem parte dessa história do desenvolvimento do município de Araquari. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Obrigado, Fabiano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários dessa casa, saudar a minha particular amiga Jéssica, em nome dela, ao público presente, saudar também a imprensa, na pessoa do meu amigo Ricardo. Presidente, senhores vereadores, tem alguns assuntos aqui para trazer aos senhores. O primeiro assunto trata da indicação que dei entrada nessa casa, a indicação número 175/2014, onde trata de uma placa de sinalização delimitando os horários para estacionamento somente durante o período de entrada e saída em frente ao CI Vovó Brandinho. Por que faço essa indicação? Foi feita ali uma sinalização para a utilização daquele espaço para embarque e desembarque das crianças, porém essa sinalização ela prevaleceu por todo o período, mesmo enquanto não tem entrada e saída de alunos, e também no final de semana. E algumas pessoas estão enfrentando alguns problemas com a polícia militar, porque encostam o carro ali num final de semana ou à noite, ou no horário que não tem entrada e saída de crianças, e a polícia acaba multando. Até agora não soube de nenhuma multa, mas já houve vários questionamentos, a polícia já acabou entrando em contato com algumas pessoas ali, ou orientando algumas pessoas nesse sentido. E entendo que é o seguinte, hoje nós todos sabemos que a Coronel Almeida enfrenta um problema sério da falta de estacionamento, uma vez que temos apenas estacionamento na faixa central desta via. E ali, além da prefeitura, além da Caixa Econômica, existem outros comércios menores, né, e que possuem ali na avenida, que acabam ocupando toda a parte de estacionamento. Então eu acredito que esse horário tem que ser guardado para que possa ter o espaço para o embarque e desembarque das crianças, mas que seja delimitado ali. A gente sugeriu aqui 1 hora, meia hora antes, meia hora depois do horário de início das atividades, né, e no final também meia hora antes, meia hora depois. Então seria das 7h30 às 8h30, das 11h30 a 1h30 e depois das 16h30 às 17h30. Então é uma indicação que eu faço e que nós possamos, acho que ali é o ponto mais crítico que nós temos hoje nesse sentido, que nós pudéssemos, né, se tiver um outro caso desse, utilizar a mesma questão. Queria aproveitar também para parabenizar o vereador Gilmar Senes. Nós acompanhamos pela rede social, né, a participação do nobre colega no Congresso de Jovens da Igreja Assembleia de Deus na Argentina, né? Então parabenizá-lo, acho que é bacana, né, uma pessoa aqui de Araquari, um vereador, colega nosso, na sua atividade dentro da sua religião, está representando a nossa cidade em outro país. Então, parabenizá-lo em nome da nossa bancada, em meu nome, em nome do Paranazinho, né, por esse trabalho que você faz dentro da Assembleia de Deus. Um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui, eu tenho tido recentemente muitas críticas e reclamações referente à questão da saúde aqui no município, principalmente com a falta de alguns produtos, alguns materiais básicos para algumas pessoas do nosso município. Teve algum problema até de falta de gases, alguns medicamentos, alguma coisa nesse sentido. Então estarei encaminhando uma indicação, um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, pedindo providências nesse sentido para que olhem com atenção para essas questões básicas. Muitas vezes essas questões básicas são importantes para atender a nossa comunidade que mais precisa. Então, estarei solicitando providências nesse sentido aí junto à Secretaria da Saúde, junto ao secretário Jefferson, para que olhe com atenção nessa situação e até mesmo
cobrar algumas explicações nesse sentido, para que a gente possa resolver e poder assistir de melhor forma as pessoas que mais precisam aqui no nosso município. Só uma parte. Sim. Acho que foi o pedido que eu fiz na semana retrasada, senhor vereador, não lembro. Eu encaminhei o ofício e fiz esse pedido, não sei se o senhor vereador lembra. Perfeito, sim. Fica aqui apenas o reforço. Fica o eu reforço. fiz esse pedido Perfeito. aí, até porque eu pedi explicação, eu sentei, conversei com o secretário e não sei se o senhor vereador assim lembra. Não, sem problema. Só, na verdade, o intuito aqui realmente é um reforço para que realmente a coisa funcione e aconteça. Um outro assunto que eu gostaria de comentar, até aqui o vereador Gilmar colocou, da falta de preocupação de outros governos com relação a essa questão do trânsito aqui, de caminhões e tudo mais. Assim, vereador, só para deixar bem claro, porque assim, nós tivemos, principalmente no mandato do prefeito Beto, nós tivemos um dos passos mais importantes da história de Araquari, eu considero que foi no governo Beto, quando nós conseguimos, dentro do prazo, ser um dos únicos municípios obrigados por lei a atender verdadeiramente a lei, que foi apresentar o plano diretor. E eu me orgulho, e digo, bato no peito, que foi um plano diretor construído a 4 mãos pela comunidade, pela população. Porém, claro, neste plano não foi abrangida essa questão do trânsito dos caminhões aqui no centro. Até mesmo porque, se nós nos reportarmos há 10 anos atrás, nós vamos lembrar que nós tínhamos caso de talvez 1 ou 2 caminhões, era muito raro nós ter esse problema aqui no centro. O que acontece é que dos últimos 10 anos para cá, o volume de caminhões aumentou muito, o volume de veículos no nosso centro aumentou muito. Então, hoje nós já estamos vendo constantemente acidentes aqui no trânsito. Então, concordo plenamente essa questão. Só gostaria de deixar claro que houve essa preocupação de planejar e organizar a cidade através do plano diretor. O que precisa urgentemente é uma revisão do plano diretor, porque todos nós sabemos que ele tem um prazo de 10 anos para ser revisto. Já se passaram 8 anos do plano diretor e nós precisamos 8 anos. Em 2016 nós estaremos completando 10 anos do plano diretor e até então nós não fizemos uma revisão forte do plano diretor. E isso precisa, porque todos nós sabemos, Araquari cresceu muito mais do que a média. Diante disso, o plano já está obsoleto. Não precisamos nem isso é um fato, é real e precisa ser mexido. Outra coisa, foi comentado aqui, não estava na minha pauta, mas se eu não me engano eu não lembro agora, perdão, sobre a telefonia, sobre a questão da GVT. É uma situação, eu não vou nem entrar no mérito da GVT, porque eu sei da qualidade da questão. Se nós conseguíssemos trazer a GVT para cá, seria extremamente importante. Eu só vou dar a minha opinião referente à telefonia. Infelizmente, nós brasileiros, nós vivemos num país que é uma vergonha, principalmente em alguns pontos específicos. E essa questão da telefonia, nós brasileiros somos feitos de idiotas, somos feitos de tansos, de otários. Essa é a mais pura verdade. Porque nós pagamos por um serviço que não funciona, um serviço imprestável, um serviço que é uma vergonha, e nós brasileiros continuamos pagando. A gente conversa com amigos que tiveram a oportunidade de ir para fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Eles pagam pela internet 3G, eles têm internet 3G. Nós pagamos por 3G, nós pagamos por 4G, e eu acho que nós não temos nem o A, não estamos nem lá no G. Então é uma vergonha. A internet não pega, é uma vergonha. As operadoras fazem planos absurdos para vender telefonia e não dão suporte ao cidadão, cobram valores absurdos. Então, assim, literalmente é uma vergonha. Deus sabe, eu acho, se eu tivesse poder sobre essa questão da telefonia, realmente, abolia isso que tem no Brasil hoje, porque é uma vergonha. E principalmente quando a gente precisa, nunca pega, nunca funciona, é realmente um absurdo. Nós somos feitos de otários, vendem uma coisa e não oferecem o serviço. E aí, como é uma coisa tão distante, nós não conseguimos cobrar, chegar perto. Dá de entender que nós no Itinga hoje temos lugares que não pegam o telefone? Vereador Neném, é um absurdo. Agora o vereador Joãozinho, com o novo sistema da Oi, está sem telefone lá na Baía do Futuro.
Entendeu? Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Não tem nem explicação. Só que, infelizmente, aqui somos apenas vereadores falando para um monopólio, uma coisa gigante aí que está lá fora, então, desculpa a expressão, estão cagando e andando para a gente. Isso me revolta, isso me deixa indignado, porque é uma vergonha, literalmente é uma vergonha. Nós vivemos num país que nós pagamos aquilo que nós não recebemos. Infelizmente, essa é uma realidade. Uma parte não, vereador. A respeito da telefonia, hoje nós podemos dizer que é coisa de português. Hoje nós temos direito de dizer, isso é coisa de português. Porque a telefonia Oi é português. E agora, para eles fazerem reclamação, vem no sistema deles, sabe, uma mensagem para consertos, arrumação ou ligação. Enquanto ele não realizar aquele conserto, né, não baixa outro. Automaticamente, está no Porto Grande, tem 10 consertos, mas tem um que está na frente aqui no centro, ele deve obrigado a fazer aqui no centro para voltar lá no Porto Grande. Então é uma coisa de português. Infelizmente é um absurdo. Obrigado, vereador. Presidente, eu precisaria apenas de mais 1 ou 2 minutos só para concluir um tema de extrema importância. Acho que o vereador Cristiano colocou aqui a questão da abertura da licitação da BR-280. Hoje, os alunos e funcionários do Instituto Federal Catarinense fizeram uma mobilização lá na frente. Quero dar os parabéns, uma coisa organizada, bonita, entregando material, trancou, deu congestionamento, tem que dar mesmo, porque as pessoas têm que ver o problema. Então, eu quero parabenizar o IFC por essa questão. E assim, eu quero conclamar a todos os vereadores, a imprensa. Ricardo, você pode nos ajudar muito nisso. Cada cidadão que está aqui, o Adriano, presidente da UNA, Associação de Moradores que está aqui, cada cidadão. Gente, nós temos que se mobilizar, nós temos que se organizar. A Unesc, no site da Unesc, tem um abaixo-assinado. Gente, a licitação agora é apenas o primeiro passo de uma peregrinação gigantesca. Nós temos que estar em cima, nós temos que cobrar para que a BR-280 não seja como foi a 101. Porque quando ela estiver pronta daqui a 15 anos, não adianta, já precisa triplicar. Entende? Então, gente, é um compromisso de todos nós, independente de partido, independente de religião, independente de cor, de raça, nós temos que nos juntar e nós temos que ser ouvidos. Inclusive o prefeito Zera, presidente da Unesc, deixou bem claro que se houver qualquer entrave jurídico, qualquer situação que atrapalhe esse processo agora, está marcado para o dia 9 de outubro uma manifestação fechando a BR-280 no trevo da 101, para trazer uma repercussão nacional. Eu peço encarecidamente a cada vereador que convide mais 10, 20, 30, 100 pessoas para que nós realmente parem tudo. Eu, particularmente, como vereador, como pessoa, como cidadão, eu sei que prejudica muita gente, mas eu era de parar a rodovia um dia inteirinho, todo mundo se juntar para ultrapassar as barreiras do país, para mostrar de forma internacional a vergonha que é. Porra, quantas pessoas vão ter que morrer na 280, quantas pessoas vão ter que sofrer na 280, como nós sofremos todos os dias, para eles enxergarem a importância dessa obra. Gente, sinceramente, é coisa de português, não dá de entender. Não tem explicação, isso não tem explicação. Sim. Eu acho também que a SC 301, a antiga SC 301, que hoje foi anexada praticamente a 280, também nós temos que começar a brigar e gritar e espernear, como você diz, para que também a coisa não deixe passar mais 10 anos para que comece a acontecer. Então, eu acho que a mobilização já tem incluído esses verdadeiros gargalos que continuam acontecendo, porque nós resolvemos um, fica 2, 3. Então, se caso precisarmos de uma situação assim, já incluímos na mesma manifestação, parcial, né? Nós temos só que tomar um cuidado, vereador, tem um cuidado muito grande. Seguinte, o foco é a BR-280 nesse caso. Não vamos tirar, desmerecer a C-301, mas o foco, porque o foco é governo federal. Esse é o detalhe. A SC-301, o foco é governo do estado. Se tiver que fazer uma mobilização, nós ir tudo lá para Florianópolis, fazer um panelaço, fazer alguma coisa, vamos fazer. Só que assim, não vamos, eu acho que nós misturarmos as duas coisas, nós perdemos o foco. Nós temos que ter foco. O foco agora é 280. Vocês já pararam para pensar? A 101 duplicada, o trecho do trevo da 101 para Guaramirim duplicado, porque as obras já começaram,
e aí o nosso trecho não está duplicado. 3 sentidos, sul, norte, e quem vem de Jaraguá duplicar, cai no nosso trecho via... Até um detalhe, a partir do momento da duplicação da 280, de certa forma desafoga o Itinga, porque o fluxo vai ser maior. É uma situação que vai ajudar também. Só eu acho que nós não podemos perder o foco. Foco 280. Foco SC301 e SC301. Mas também eu acho que o Ministério Público tem que ser bastante responsável. Qualquer José da vida entra lá com simples reclamação, com impugnação, leva 3, 4, 6 meses, um ano para se fazer uma nova licitação. Eu acho que devido à importância dessa obra, eu acho que tem que se julgar o mérito em poucos dias e a coisa acontecer, porque senão virou brincadeira de criança, né? Qualquer um entra, já é a 3ª ou 4ª vez que é impugnado uma obra de uma envergadura dessa que beneficia tanto o norte de Santa Catarina, que não, é o trecho mais necessitado que os outros que já estão dando. Então, eu acho que o Ministério Público também tem uma parcela de culpa nessa situação, porque agora entra qualquer Zé Guedé lá e faz uma reclamação e impugna uma obra e fica mais até 3 anos que fosse se feito. Então eu vejo assim também que tem que dividir um pouco as responsabilidades nessa situação. Vereador Cardoso, a única resposta que eu tenho, esse é o Brasil que nós vivemos. Onde o cidadão morre e ninguém é responsável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, vou por encerrado, agradecendo a todos aí presentes aí e convoco a próxima sessão, no dia 7/10, às 18 horas, plenário. Obrigado, boa noite.